a mais uma aula da nossa EBS Kids, da Igreja Assembleia de Deus Família Pertencer. Quero dar um bem-vindo às crianças de perna curta, mas também às crianças de perna longa que estão conosco neste sábado, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, nosso Deus. Nós estamos falando sobre os personagens da Bíblia. E você se lembra de quais personagens a gente já aprendeu? Nós já falamos sobre Noé, nós falamos sobre Jacó, José, Abraão, amigo de Deus, nós já falamos sobre Isaac, nós já falamos sobre Moisés, aquele que o Senhor usou para libertar o seu povo de Israel do Egito. Nós também já aprendemos sobre Gideão, um servo valoroso. E hoje nós vamos falar sobre um personagem do Antigo Testamento que não é muito citado, mas foi usado por Deus para abençoar o seu povo Israel. Sabe quem é esse personagem? É Jefité, que significa Deus livra ou Deus abre. Mas antes de começar a falar mais sobre Jefité, vamos cumprimentar a Teca, que está hoje aqui com a gente, e hoje ela vai ficar bem quietinha ouvindo a nossa história. Tudo bem, Teca? Oi, crianças! Que bom até que está aqui conosco para aprender mais da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para começar a nossa aula? Feche os seus olhos agora e repita essa oração comigo. Querido Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui para aprender um pouco mais da sua palavra. Pai querido, abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos aprender tudo o que será ensinado nesta noite. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Então, crianças, nós já falamos de vários personagens e o personagem de hoje nosso é Jefité. Quem foi Jefité? Jefité foi um 8º juiz de Israel. Sim, um juiz, um líder de Israel, um governador de Israel. E ele governou Israel por 6 anos. Mas nós vamos ver que a vida de Jefité não foi tão fácil assim. Sabe por quê, crianças? Porque Jefité, ele teve uma vida complicada e difícil dentro da sua família. Jefité era da terra chamada de Gileade, da tribo de Gade. A história dele está lá no livro de Juízes, capítulo 11. E você pode ler depois que terminar essa aula. Jefité foi o primeiro filho de um homem chamado também Gileade. Só que esse homem Gileade teve Jefité com uma mulher cananita, uma mulher que não era do povo de Israel. Essa mulher cananita, ela era uma mulher que não agradava e não obedecia ao Senhor. E por causa disso, queridos, Jefité foi rejeitado pela sua família. Como assim rejeitado pela sua família? Porque o pai dele, Gileade, casou-se com uma outra mulher e teve outros filhos. Esses chamados meio-irmãos de Jefité não gostavam de Jefité e não permitiram que Jefité recebesse a herança, os bens, a riqueza que o pai dele deixou para ele, mesmo ele sendo o primeiro filho. Jefité então foi rejeitado, humilhado dentro da sua casa. E ele então deixou a sua família e foi viver numa cidade chamada Tobi. Nessa cidade, Jefité continuou a trabalhar, se tornou um soldado forte, valoroso e não perdeu a sua fé em Deus, continuou firme. Nessa época, crianças, Israel vivia cercado por muitos povos, povos pagãos. O que são povos pagãos? São outros povos que não adoravam o mesmo Deus de Israel, que é o nosso Deus. E nesses povos existia muita idolatria. Você sabe o que é idolatria? Idolatria, crianças, é quando nós adoramos
a alguma coisa ou alguém diferente do nosso Senhor Jesus. Por viver perto desses povos, Israel se misturou muito com os costumes deles. E sabe o que aconteceu, crianças? Israel se desviou da presença de Deus e passou a adorar outros deuses. Como consequência deste pecado de idolatria, ou seja, o pecado de adorar outros deuses que não ao nosso Deus soberano e supremo, Deus permitiu que Israel fosse atacado por outros povos. E na época de Jefité, que é o personagem que nós estamos falando hoje, Deus permitiu que Israel fosse atacada pelos amonitas, pelo povo da cidade de Amon. Foi muito complicado, sabe, crianças? O povo de Israel estava numa situação muito triste, muito perigosa. Outro povo querendo atacar, querendo acabar com o povo de Israel. Aí eles lembraram de Jefité, que Jefité tinha se tornado um soldado forte, valoroso, mas não estava mais morando na cidade de Gileade. Por quê? Porque eles, os habitantes de Gileade, a própria família dele, os expulsaram, porque a mãe dele era cananeia. Ele, na cidade onde ele estava, Jefté, cidade de Tobi, tinha se tornado um homem poderoso, um homem que tinha soldados na sua liderança. Então, o povo de Israel, não tendo mais ninguém para liderá-los nessa guerra contra os amonitas, foram atrás, sabe de quem? De Jefté, isso mesmo. Olha que interessante, crianças. Aquele que foi rejeitado pela sua casa, pela sua família, mas não abandonou a Deus, foi honrado depois por Deus. Por que ele foi honrado? Como assim, tia? Ele foi honrado porque os israelitas foram atrás de Jefité, os anciãos de Israel, e falaram: Jefité, venha nos liderar. Precisamos de um homem forte, corajoso, experiente como você, um soldado experiente, para nos liderar contra os amonitas. Ai, crianças, e o que vocês acham que Jefité disse? No início, Jefité falou: eu vou liderar vocês, vocês estão vindo atrás de mim, vocês que me rejeitaram? E os israelitas disseram: sim, nós estamos vindo atrás de você porque só você pode nos liderar e nos ajudar a acabar com os amonitas. Jefité, então, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, aceitou esse convite, aceitou essa chamada, mas ele disse que aceitava com uma condição. Sabe qual condição? Foi de que, se ele lutasse e liderasse Israel contra os amonitas e vencesse, Israel deveria fazê-lo governador, como se fosse presidente daquele país. Os anciãos, aqueles que foram atrás de Jefté, então aceitaram, falaram assim: sim, e para isso nós vamos fazer um juramento, um ato solene. Se o Senhor nos der vitória, nós vamos de fazer você o nosso governador. E aí, crianças, o que vocês acham que aconteceu? Jefté, tão valoroso, um soldado valente, liderou o povo de Israel, então, contra os amonitas. Mas antes, ele tentou resolver isso na paz, tentou resolver isso com conversa. Mandou um mensageiro ao rei, dos amonitas, e disse: por que você está se levantando contra mim? Para você que age de forma má e vem até mim procurar briga? Mas o rei dos amonitas não quis saber de conversa. Jefté, então, honrou a sua palavra, liderou o exército de Israel e, como foi a vontade de Deus, como ele não tinha abandonado a sua fé em Deus, mesmo sendo rejeitado pela sua família, o nosso Deus deu vitória a Jefté e a Israel, pela liderança de Jefté. Com essa história, criança, nós aprendemos que
mesmo que alguma pessoa te ofenda, mesmo que alguém te rejeite, mesmo que em algum momento da sua vida alguém vire para você e diga que não tem jeito, que você não vai conseguir, que você não pode, mesmo que não fale umas palavras bonitas para você, eu quero te dizer neste dia, nesta aula, vamos aprender como Jefté. Nunca vamos abandonar a nossa fé em Deus. Porque com Deus nós somos mais que vencedores. O nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus de aliança. E assim como ele foi com Jefté, ele será conosco quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos dele e aprendemos a confiar nele. Nós não perdemos nunca por obedecer ao Senhor. Nós sempre vamos ganhar obedecendo a Deus. Lutas, tristezas, nós vamos passar nesta vida. Mas se estivermos com o Senhor, Ele cuidará de nós em todo o tempo. Então, crianças, que nós possamos aprender como Jefté. Mesmo humilhados e rejeitados por alguns, nós sempre devemos confiar no Senhor e levar tudo a Ele em oração. Para terminar a nossa aula, agora eu vou chamar 2 convidados especiais lá de Belo Horizonte que vão falar para a gente o nosso versículo base e de memorização da nossa aula. Vamos ouvir? Nosso versículo-chave está lá em Isaías 49:15. Vem, Arthur, vamos dizer o versículo? Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que uma mãe pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Isaías 49:15. Crianças, isso é o nosso Deus dizendo para nós que Ele nunca vai nos esquecer. E Ele tem, o controle do mundo nas suas mãos. Então, creia que o nosso Deus é todo-poderoso e Ele está cuidando de tudo. Amém? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa aula maravilhosa. Ajuda-nos para que possamos aprender com Jefté, que mesmo em situações tão difíceis, mesmo sendo rejeitado e humilhado por alguns, não esqueçamos que o Senhor está conosco e que o Senhor é todo-poderoso, forte, corajoso e tremendo. Dê-nos a fé, Senhor Jesus, para crer que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. Obrigado por essa aula. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom, crianças, estar com vocês. E lembre-se, o Senhor Jesus te ama e quer o seu bem. Um grande beijo. A paz do Senhor.